gente vai trazer detalhes daqui a pouquinho. Houve também uma mudança. O Marcola, o ex-chefe de gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva, pediu para deixar a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. E Lula ontem fez um aviso direto aos seus aliados. Ele avisou que vai manter distância segura sobre suspeitas de irregularidades envolvendo parentes ou aliados durante todo o período eleitoral. Essa posição adotada em relação ao seu próprio filho, o Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, e ele já fez um discurso dizendo: o Lulinha que se defenda, ele, que volte ao Brasil para se defender, não serei eu quem defenderei. E depois o Marcola, o ex-chefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro, que anunciou sua saída do governo inicialmente e agora da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Em conversas que foram relatadas a mim, feitas ontem, Lula ressaltou em alto e bom som no Palácio do Planalto que não cometeu nenhuma irregularidade e que, na visão do Lula, não é justo ele ser responsabilizado pela atuação de terceiros, apesar de um deles ser seu filho. Por isso, reafirmou que cabe tanto a Lulinha como a Marcola fazerem a sua própria defesa e, preferencialmente, que adotem postura de transparência, indo à Polícia Federal e prestando depoimento, oferecendo a abertura de seus sigilos telefônico e fiscal. Nos bastidores, Lula também defendeu o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, que tem sido bastante atacado. Foi atacado lá no escândalo do Jacques Wagner e agora do Lulinha por seus advogados. Lula ressaltou que nunca pediria para André Rodrigues interferir em uma investigação. Lula, no entanto, não escondeu o desconforto com o episódio envolvendo Marcola. Marcola era o assessor de Lula quando ele estava preso. Era Marcola quem levava os recortes de jornais ou atualizações sobre o cenário externo, quando Lula estava na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. E era a porta de entrada do Palácio do Planalto. O chefe de gabinete é aquele que recebe as pessoas, é uma peneira para que depois tenha uma audiência com o presidente da República. Foi o próprio Lula quem recomendou a Marcola que divulgasse uma nota oficial que foi, enfim, enviada à imprensa ontem à noite. No Palácio do Planalto, a avaliação é de que uma recuperação singela de Flávio Bolsonaro, que a gente viu nas últimas pesquisas, pode estar completamente associada à investigação contra Lulinha e que Lulinha virou o calcanhar de Aquiles de Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente já defendeu que o filho retorne ao Brasil, para caso seja convocado pela Polícia Federal, para esclarecer o episódio envolvendo o careca do INSS, a Polícia Federal. Eu vou chamar a Isabel Mega. Isabel, além de discutir esse distanciamento seguro, eu gostaria que você falasse da saída do Marcola. É um tiro de canhão no que esperava o presidente da República. E ele não mediu palavras para falar de Marcola nos bastidores. Ele disse: ele poderia ter me avisado, ele poderia ter pego um empréstimo com uma instituição financeira, foi pegar empréstimo com a Roberta Luxinger, que já era alguém suspeita na República. Então, foi uma mágoa que ele guardou e tão grande que levou o Marcola a pedir o boné para sair da campanha. Mas, ao mesmo tempo, Uribe, eu não sei vocês, mas eu não me convenço muito de que isso foi uma surpresa. Porque houve uma ação remediada de você exonerar Marcola das funções no Palácio do Planalto. Ele ficou lá na campanha e se tentou, de alguma maneira, criar uma vacina para evitar que esse escândalo ficasse maior com o Marcola ainda nas estruturas do Palácio do Planalto. Viram que, de fato, tem suspeitas com peso diante de um dos principais assessores dos últimos anos do presidente da República, e isso faz com que a gente tenha... desculpa, eu me... soprou aqui no meu ouvido, eu me desconcentrei, desculpa. Viram que realmente as denúncias todas, elas têm um ponto ali de conexão, e o melhor agora é afastar a sangria, é fazer com que você tenha uma ação dessa vez mais efusiva de dizer, olha, nem na campanha ele vai participar. Então, para mim, isso é muito simbólico do quanto tem algo aí que precisa ser melhor esclarecido. A
tese principal é, você pede um empréstimo a alguém, por que você não faz esse pedido de empréstimo a uma instituição financeira, por exemplo? Então, as justificativas não estão colando. Ontem veio uma nota do Partido dos Trabalhadores, encaminhada pelo PT, assinada por Marcola, mas encaminhada pelo PT, em que eles tentavam dar uma certa justificativa de que ele vai fazer a prestação de contas. A prestação de contas ainda não veio. Então, a saída dele da campanha veio até mesmo antes, porque entenderam que isso aperta e muito o calo da corrupção. É uma luz piscando e que, querendo ou não, joga o holofote sobre isso e traz muito risco para a campanha do presidente Lula em relação a isso, sobretudo porque a gente está vendo o quanto nos últimos dias os últimos fatos foram atingindo muito mais a campanha do presidente Lula do que a campanha de Flávio, e isso provocou uma saída da defensiva de Flávio Bolsonaro. Foi tentando criar novos fatos. Esse próprio anúncio do vice que a gente estava acompanhando aqui agora há pouco a forma como foi feito, o mistério que foi guardado, tudo isso é para agitar um pouco a campanha, mostrar que a campanha está ativa, está começando a reagir, enquanto o presidente Lula voltou para o modo defensivo diante dos últimos fatos envolvendo Lulinha, envolvendo Marcola, envolvendo Jacques Wagner e por aí vai. Então, os últimos dias foram muito mais difíceis para Lula do que foram mais difíceis para Flávio. Agora, eleição é sempre a fotografia do hoje, sempre a preço de hoje. A gente não sabe qual vai ser o fato de amanhã e como é que isso vai movimentar o jogo eleitoral daqui para frente. Por isso que quando surgiram as denúncias em relação a Flávio Bolsonaro, a gente falava muito, né, Isabel, o seguinte, calma. E o pessoal da campanha do Flávio dizia, calma, é grave, é grave. Isso vai ecoar na campanha inteira? Vai, mas um dia após o outro. Faltam ainda 2 meses para o primeiro turno. É muito tempo. A gente tem setembro, outubro. Tudo pode acontecer, denúncias podem surgir. Agora, uma coisa é fato. Os 2 principais candidatos têm esqueletos dentro do armário e esses esqueletos estão saindo do armário nesse momento e vão sair até o dia da eleição. Tem muita coisa ainda que a gente ouve nos bastidores em relação a Lulinha, em relação a Flávio Bolsonaro, que não saiu e que pode sair. Desculpa. Só que tem uma diferença. Um está no CPF do próprio candidato, isso. O outro está em pessoas próximas. Que é diferente como a percepção do público. Do Lulinha versus Dark Horse, por enquanto. Porque a gente não sabe o que vai vir pela frente, mas por enquanto E virou é isso. a campanha da corrupção, muito parecida com a campanha de 2018. Virou uma preocupação que as pesquisas apontam de parte do eleitorado. Antes era muito mais focado na segurança pública e na economia. Hoje está muito mais focado, por exemplo, na corrupção. A Genial Quest mostrou isso muito claramente. Porque é um tema que está pautando. Então vai ser uma guerra nesse sentido. A escolha de Alfredo Gaspar é um exemplo disso. Flávio Bolsonaro decidiu ir para o baile contra a questão do Lulinha. Claro, Alfredo Gaspar, que tem um discurso também sobre segurança pública, mas é preciso ver também que Alfredo Gaspar chega para tentar trazer uma pílula, ou pelo menos dourar a pílula do Flávio Bolsonaro de afastamento de denúncias de irregularidades. Mas lembrando, ainda existe um inquérito na Polícia Federal sobre Dark Horse. E esse inquérito pode trazer coisas e fatos novos. Então o que a gente vê são os dois lados tentando se desvencilhar dessa pecha. E o próprio, agora vice de Flávio Bolsonaro, também tem seus esqueletos, digamos assim, também tem denúncias que recaem sobre ele. A gente acompanhou muito a ação e reação sobre isso quando ele era relator da CPMI e do INSS. Ele desmente todas as denúncias de que teria abusado sexualmente de uma mulher lá em Alagoas, mas são denúncias graves e isso, com toda a certeza, vai ser explorado pelo outro lado. Então, também é uma estratégia arriscada para Flávio escolher um vice que, sabidamente, tem também questões que pairam sobre ele. Talvez eles tenham confiança de que ele é completamente inocente para bancar essa escolha. Imagino que tenham feito todo um pente fino, como a gente diz ali no jargão mais informal, puxar da capivara para ter certeza disso, porque também é um risco. E agora, mesmo assim, Isabel, fica no discurso, né? Cola no discurso. Fica. Por mais que se defenda, a suspeita cola no discurso. É muito mais difícil você... quando, enfim, existe uma denúncia e tudo mais, e a gente traz, né? O que fica na memória? A denúncia, né? Não é a nota que vem depois. É o fato, é a acusação. É por isso que as fake news têm o poder que elas têm. Não estou falando que esse é o caso, para ficar bem claro. Isso está na PGR. Ninguém está fazendo juízo de valor. Isso está na Procuradoria-Geral da República. Mas é para a gente pensar no conceito fake news, né? Mas só porque para explicar, a coisa
Sim. pulveriza nas redes Não. e você perde o controle Nas redes daquilo. sociais da esquerda só se fala nisso, nessa denúncia contra o Alfredo Gaspar por eventual abuso sexual. Ele já entregou o material genético dele nessa investigação para tentar comprovar que ele é inocente, ele diz que ele é inocente, está na Procuradoria-Geral da República. Mas, numa candidatura que não tem hoje o apoio das mulheres, Lula tem mais apoio das eleitoras do que os homens, é algo que é preciso ser visto também. Se isso pode afastar o voto feminino ou não.